Bom, tu podes até te perguntar onde é que eu entro e qual é o meu interesse nestas matérias. Eu costumo dizer que eu sou um curioso que gosta de ler assuntos que não lhe dizem respeito. Mas acho que chegados a este momento, que já é a quinta parte, precisamos abordar uma pergunta difícil, que é, afinal, o que é que está por detrás de episódios de violência contra estrangeiros, sobretudo africanos, repito, na África do Sul? É apenas uma questão de emprego? É apenas uma questão econômica? Ou será algo mais complexo? Antes de continuar, quero fazer um esclarecimento importante. Não sou sociólogo, não sou especialista em violência coletiva, não sou cientista político e também não sou nenhum especialista em segurança pública. Como disse, sou apenas um curioso. Um curioso que gosta de ler coisas que não lhe dizem respeito, como disse. O que eu vou partilhar é uma reflexão construída da história, da literatura disponível para qualquer um. Inclusive, deixei os meus registros em livro, porque quando observo os estudos realizados sobre os episódios de violência desde 2008, percebemos que estes fenômenos não são explicados por um único fenômeno. Alguns especialistas apontam para o desemprego, outros apontam para a pobreza, outros para desigualdades dentro da própria África do Sul. Há também quem fale de criminalidade, fale das instituições do Estado, corrupção, incapacidade do Estado em responder às necessidades das comunidades. Mas podemos até ser um bocadinho mais honestos. Todos estes fatores têm algum peso, não são para ignorar. A África do Sul continua a enfrentar níveis de desemprego, especialmente para jovens altos. Milhões de pessoas sentem-se excluídas das oportunidades econômicas. Quando alguém está desempregado durante anos, torna-se mais fácil acreditar que existe outra pessoa a ocupar o seu lugar. Mas aqui surge uma questão também interessante. Bom, acho que eu estou a colocar mais questões do que a responder. Se o problema fosse apenas econômico, por que razão a hostilidade recai tantas vezes sobre outros africanos? Nigerianos, ganeses, moçambicanos, zimbabuianos, entre várias outras nacionalidades, malauianos. Por que não ouvimos falar, ou por que razão ouvimos falar de ataques contra moçambicanos e esses todos que me referi? Por que razão a expressão popular utilizada é frequentemente amaquere-quere, dirigida sobretudo aos estrangeiros africanos? Aliás, este é um termo que os sul-africanos adotaram para designar todas as pessoas que falam língua que eles não entendem. Lembram-se dos comboios que eu me referi no início? Quando esta gente toda vinha de comboios para a África do Sul, cada um falava o seu dialeto, então os sul-africanos nativos não entendiam, então diziam, falam a amaquere-quere, tipo uma língua que ninguém entende. Mas por que é que isto é importante? Por que é que estamos a falar disto? Por que é que estou a colocar estas perguntas? Para mim são perguntas legítimas, apesar de serem difíceis de responder. Mas estas perguntas nos obrigam a reconhecer que estamos perante um fenômeno muito mais complexo do que simplesmente empregos e salários. Aliás, recordei-me agora, recentemente ouvi uma justificação destes fenómenos de alguém que muito aprecio. Ele dizia que quando o apartheid terminou na África do Sul, os negros tinham a ideia ou a expectativa de que agora era a vez deles de comerem, era a ideia deles de desfrutarem das riquezas do país. E quando, logo a seguir, a 92, 94, por aí, quando eles sentaram-se à mesa finalmente para desfrutar das riquezas do país, outros africanos então ocorreram para a África do Sul. Então ficou como se fosse algo injusto. Eu pessoalmente tenho alguma cautela para dar explicações tão simplistas como esta. A história ensina-nos que fenómenos sociais raramente têm uma única causa.
E por isso prefiro dizer que estamos perante uma combinação de fatores econômicos, sociais, políticos e históricos. Mas também acredito que existe uma outra dimensão que merece reflexão. A dimensão da identidade. Identidade sul-africana, identidade africana, identidade moçambicana, que não se pode escorar. Quem somos nós? Quem pertence a que grupo? Quem é considerado de dentro e quem é considerado de fora? Quem é nosso? Quem não é nosso? Estas perguntas são antigas, eu sei, muito antigas. E não são exclusivas da África do Sul, não. Não podemos culpar os sul-africanos até esse ponto. Encontramos-las em todas as partes do continente africano, na Europa, na Ásia, nas Américas. Encontramos esta pergunta a ser colocada em várias partes do mundo. Talvez seja por isso que eu tenha alguma dificuldade em olhar para este fenômeno como uma questão administrativa de imigração. Apenas lamento que nós, africanos, sejamos sempre as vítimas. Quando vais às Américas, a discriminação é contra nós. Quando vais à Europa, é contra nós. Quando vais à Ásia, idem. Não sei como é que é na Austrália, mas não me parece que seja afro-friendly. Mesmo que em alguns lugares os pensamentos afrofóbicos não sejam dominantes, eles não são criminalizados ou condenados. Então, estamos sim a falar da África do Sul porque é mais próximo e talvez mais violento, mas estes sentimentos existem por várias outras partes do mundo. Quando observamos a intensidade emocional que muitas vezes acompanha estes fenómenos, percebemos que há elementos identitários em jogo. Há percepções de pertença, há sentimentos de exclusão, há medos, há frustrações e há narrativas que, certas ou erradas, ganham força em momentos de dificuldade econômica. Mas quero deixar algo muito claro. Compreender o fenômeno não significa justificá-lo. Explicar não significa concordar. Tentar perceber as causas de um problema não significa aceitar as suas consequências. Nenhuma dificuldade econômica justifica agressões. Nenhuma disputa por oportunidade justifica violência. Nenhuma diferença de nacionalidade justifica que uma pessoa seja atacada, humilhada, privada da sua liberdade ou dignidade. E é precisamente por isso que acredito que precisamos discutir este assunto com serenidade, com calma, sem insultos, sem radicalismos, sem transformar pessoas em inimigos, porque no final do dia estamos a falar de seres humanos. E aqui, em particular, estamos a falar de povos irmãos. Estamos a falar de famílias, trabalhadores, jovens, homens e mulheres, sonhadores. Estamos a falar de uma região cuja história sempre foi marcada pela circulação de pessoas. Mas se reconhecemos que o problema é complexo, então surge outra pergunta, lá está. Existe alguma solução? Será possível construir uma África Austral onde a circulação de pessoas seja vista como oportunidade e não como ameaça, como vemos agora? É exatamente sobre esse futuro e sobre a proposta que apresento no livro Ensaio sobre o Manifesto que vamos falar agora na próxima parte, que é a sexta. Até já.